Olá, queridos pastores da Rede Inspire, que bom estar aqui com você. Eu me chamo Max, eu sou pastor de uma das nossas igrejas, a igreja da cidade em Jacareí, muito próximo aqui à nossa igreja sede, a igreja da cidade aqui em São José dos Campos, e é um prazer servir você com o pão fresco, que é a palavra de Deus nesse dia. Eu espero que nesse tempo tão desafiador que nós estamos vivendo, essa palavra faça algum sentido para o seu coração, possa te ajudar na sua liderança, te inspirar a voos ainda mais altos e que em nome de Jesus nós possamos caminhar, como o título da mensagem vai dizer, até o fim. Será que você já entendeu que Jesus te chamou para caminhar até o fim e não até o começo, até o meio, perdão? Sabe, eu acredito que Deus nos chamou para nós chegarmos lá. Eu quero ao final da minha caminhada poder ouvir Deus dizendo: servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Eu não sei você, mas eu gosto muito de filmes, de histórias. E o melhor de um filme, convenhamos aqui, né, é o final. Quando aquele desfecho de toda a história traz à tona as verdades, os mistérios, enfim, toda a história recebe uma conclusão. Eu nunca vi ninguém se inspirar em uma outra pessoa que chegou até a metade do caminho. Eu nunca vi ninguém dizer: nossa, que testemunho magnífico, ele quase chegou lá. Não. Eu acredito que as histórias que nos inspiram são de pessoas que concluíram aquilo que Deus chamou elas para fazer. E assim como uma história, assim como esses finais emblemáticos que nós conhecemos, eu acredito que Deus tem uma conclusão do seu chamado. E para isso você vai precisar chegar lá, chegar até o fim, terminar essa jornada que Deus te chamou para cumprir. E eu espero que, meio a tanta dificuldade que nós temos passado, você seja mais um testemunho de alguém que permaneceu e chegou até o fim. O texto de Hebreus, capítulo 10, versículos 36 ao 39 diz assim: vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá, e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Uau! Uau! O texto é muito enfático quando o autor de Hebreus diz: vocês precisam perseverar. Queridos, nós temos várias histórias na Bíblia e para você que é pastor facilita muito trazer essa ideia, não preciso nem ficar dando detalhes aqui. Mas a história de Jesus é uma história de alguém que terminou a sua jornada. Apesar da cruz ser um mega desafio, Jesus não fugiu do principal desafio do seu ministério, que envolvia dor, sofrimento, traições e um capítulo muito triste, mas ele sabia que aquilo era o cumprimento do seu propósito. Avistando o que Deus tem para você, que você não fuja de nada disso, mas que você persevere, que você avance. Chris Valentin diz que se nós não estamos dando de cara com as dificuldades, muito provavelmente nós estamos na direção delas. Ele é mais profundo ainda quando ele diz: se você não está enxergando os demônios à sua frente, muito provavelmente você está andando junto com eles. Queridos, se nós estamos enxergando batalha espiritual à nossa frente, se nós estamos indo ao encontro ou de encontro com aquilo que é maligno, com aquilo que é adversidade, com aquilo que é tempestade, isso fala que nós estamos indo no caminho certo, porque um homem de Deus, ele é perseguido de batalhas espirituais e automaticamente, se caminha com Deus, ele é perseguido de conquistas, porque as batalhas vêm, os gigantes se levantam, mas todos eles caem, todas as batalhas são vencidas e nós vamos rompendo então e alcançando aquilo que Deus tem para nós. Ao mesmo tempo que Jesus Cristo é um testemunho de alguém que perseverou, olha quantas histórias de homens que são inspiração para nós, e eu não estou aqui também desabonando nada do que aquilo que eles construíram em Deus,
mas são homens que viveram parte daquilo que Deus planejava para eles. Por exemplo, Sansão. Sansão foi chamado para ser o libertador do povo de Deus, dos filisteus, mas terminou a sua jornada muito precoce. Moisés, que avistou a terra prometida, mas por conta de alguns comportamentos não entrou nela. Davi foi o homem que deu a ideia para Deus sobre construir um templo, mas isso precisou ser levado para a próxima geração, para os seus filhos, porém ele não construiu esse templo. Absalão, filho de Davi, ele não teve filhos, e no livro de 2 Samuel, capítulo 18, versículo 18, diz que ele constrói um monumento em seu próprio nome, porque ele não tinha filhos. Ou seja, ele constrói uma estátua, um monumento, porque ele não conseguiu construir um legado na vida de uma próxima geração. O jovem rico que parou na sua primeira conversa com Jesus, quando Jesus o encontra, Jesus faz um pedido de renúncia para ele e ele não topa esse pedido. Ou seja, a primeira conversa dele com Jesus foi a sua única conversa com Jesus. Judas caminhou 3 anos ao lado de Jesus e não pôde ver a gloriosa ressurreição de Cristo, pois antes disso entregou sua vida por conta de suas contaminações na alma, a sua traição, enfim, tudo aquilo que girava em torno da sua mente. Nós não estamos desmerecendo esses homens que construíram muita coisa para Deus e com Deus, porém algumas coisas que Deus confiou às suas mãos, eles não concluíram, eles não terminaram. Minha pergunta para você nesse dia é: você vai chegar lá? Eu espero que sim. Quero compartilhar 3 princípios bem rápidos com você aqui, do que eu entendo ser focos e senhas e princípios mesmo, para que nós possamos chegar lá. Jesus diz assim em João 15,16: vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para darem fruto. E agora preste atenção no que ele diz aqui: fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Querido, Jesus não nos chamou simplesmente para darmos frutos. Jesus nos chamou para darmos frutos que permaneçam. Talvez um dos principais testemunhos do nosso ministério, sabe qual será? O testemunho de permanecer. Existem nos nossos dias muitas estrelas cadentes, né? Elas brilham rapidamente, mas rapidamente elas também somem. Fenômenos, mas que somem rápido. Talentos que somem rápido. Muitas ministrações que nós vemos o poder de Deus, porém não tem continuidade. Acredito que um dos principais testemunhos de um homem de Deus é permanecer. Permanecer. Eu oro para que você inove, para que você renove, para que você mude, para que você prospere. Porém, se você permanecer, você já vai estar fazendo um grande papel para o reino de Deus. Vamos às 3 chaves então aqui, 3 princípios. Eu acredito que o primeiro deles é vencer processos. E aqui eu tenho uma frase que tem me acompanhado nesses dias: a circunstância sempre será um caminho, nunca o destino. A circunstância sempre será um caminho, nunca o destino. Você pode estar cercado de muitas adversidades, problemas, porém vencer processos vai te levar a conquistar o fim da sua jornada. Vencer processos vai te fazer chegar lá. Muitas pessoas param em processos, testes que Deus coloca à nossa frente, como testes que Deus deu a Jó, como testes que Deus deu a tantos homens, e eles pararam no meio do caminho. Que você vença os processos, que você desafie-se a si mesmo, as realidades do que Deus deseja permitir você viver. Aceite cada uma delas e vença tudo isso para que você possa chegar até o fim. Processos no seu casamento, processos na sua liderança, processos nas suas finanças, processos nas suas emoções, processos nos seus relacionamentos. Se Jesus escolheu um Judas para caminhar com ele, sabendo que esse seria um discípulo / traidor, eu acredito que você também vai ter desafios nos seus relacionamentos. Porém, permaneça, vença processos. Segunda chave, segundo princípio aqui, vencer confrontos. Pastor, e você que está me ouvindo essa ministração, nós precisamos de pessoas que tenham coragem de dizer para nós o que nós precisamos ouvir e não o que nós queremos ouvir.
Nós chegamos a um status de liderança, no seu caso, talvez como um pastor, como um líder, que se nós não prestarmos atenção, nós só estamos ensinando e chega um momento que nós não aprendemos mais. Nós só estamos trazendo alinhamento para a vida das pessoas, porém nós não estamos sendo alinhados. Queridos, nós precisamos ter uma autoridade, alguém que está sobre nós para poder alertar-nos dos pontos cegos. Você que dirige, você sabe que você quando está diante de um automóvel, dirigindo um automóvel, você não tem 100% da visão. Existe um chamado ponto cego. Aquele ponto que se você não toma cuidado, você deixa de perceber coisas simples e elas passam. Às vezes é um poste, é uma barreira e você bate nela. Você sofre um acidente porque você não viu um ponto cego. Sabe para que servem os confrontos nas nossas vidas? Para nos apontar ponto cego. Aqui na igreja da cidade nós temos uma máxima que nós dizemos assim, que nós somos aqueles que têm coragem de dizer os 5%. O que são os 5%? O que as pessoas comuns não querem de dizer. 95% das coisas que você precisa ouvir, as pessoas têm coragem de dizer. Mas aquele 5% que falta, sabe aquela coisa assim? Você está com mau hálito, você está com um bigode sujo. Eu estou na época do meu bigode e às vezes alguém tem que dizer, pastor, grudou um negócio no seu bigode. Sabe aquele detalhe básico? Dizer, ei, cuida melhor da sua esposa. Cuide melhor dos seus filhos. Ei, você não está agindo legal nas suas redes sociais. Ei, olha o jeito que você se comportou diante desse ambiente. Você precisa ter pessoas que te confrontem. E vencer confrontos vai falar sobre o seu coração estar puro diante de Deus. Pois um homem que aceita correção está mais próximo da sua melhor versão. Um homem que tem dificuldade com orgulho e não aceita correções, ele vai sempre retroceder ao invés de prosperar. E por fim, o último princípio, vencer a independência. Vencer a independência. Nós temos uma cultura de uma igreja família. E igrejas que são família têm pais. E nós aprendemos que na nossa caminhada espiritual nós precisamos de pais espirituais. Pessoas que vão nos orientar, vão nos dar destino. Além do confronto que nós acabamos de dizer, vencer a independência é aquele tipo de vivência que nós vamos sempre perguntar uma opinião. Sabe, eu não estou falando para você sobre manipulação e controle, estou falando sobre paternidade. Nós temos alguém que nos orienta no caminho, que nos dá uma direção, uma segunda opinião, e às vezes essa segunda opinião vai ser até uma primeira, vai te ajudar na sua caminhada. Alguém que te oriente, alguém que te aponte o destino, alguém que te dê empoderamento, uma mesa que você possa sentar, uma cadeira que você possa ser ouvido, alguém que está disponível, acessível para você, para que você não caminhe sozinho. Deus não colocou Adão e Eva numa ilha isolado de tudo. Deus colocou Adão e Eva num jardim que conectava outros lugares. Você não está ilhado e nem deve permanecer assim caso seja a sua realidade. A independência, aquele sentimento de caminhar sozinho, a palavra dos nossos dias é isolamento social. Não sei em que época você vai ver esse vídeo, mas hoje, 2021, nós estamos vivendo um tempo de isolamento social. Talvez seja essa palavra que define essa pandemia que nós estamos vivendo. Mas isolamento por conta de uma doença, isolamento para a prevenção da nossa saúde. Porém, use todos os recursos que você tem para se conectar com as pessoas. Pega um telefone, manda uma mensagem, levanta uma bandeira, dá um sinal de fumaça, faz alguma coisa para que você não permaneça sozinho. A Bíblia conta a história de Moisés e aqui eu encerro a minha fala com você. Moisés, em um determinado momento, tem um confronto vindo de Corá, um jovem, um homem que estava ali no meio de todo aquele povo que marchava do Egito em direção à Terra Prometida. Um certo dia, Corá é tomado por um sentimento de independência e quer se desconectar de Moisés e de todo o povo, dizendo assim que talvez Deus poderia falar também através deles, mas aquele homem foi tomado de um sentimento de rebeldia, de querer caminhar sozinho, ao ponto de ele e os seus seguidores serem engolidos pela terra. Não sei se você tem conhecimento, mas a tradução do nome de Corá significa calvo. O calvo é alguém que não tem cobertura sobre a sua cabeça, lhe falta cabelo, por isso ele é calvo. A tradução do nome de Corá significa um pouco do que é o reflexo do seu coração.
alguém que não aceitava uma cobertura sobre a sua cabeça, alguém que não tinha uma cobertura sobre a sua cabeça, alguém que queria caminhar independente. Que você possa ter cobertura sobre a sua cabeça. Em tempos onde se cria muita coisa, cuidado com os movimentos, cuidado com os ditos rituais por aí que te levam cada vez mais a uma independência. Tenha uma identidade a quem seguir, tenha uma identidade fiel onde você vai perseverar nela. E eu tenho certeza que em nome de Jesus, tudo que Deus tem para nós vamos concluir e não vamos parar no meio do caminho. Amém? Que Deus te abençoe ricamente. Pega esse link, compartilha com alguém que você puder, suas redes sociais, leve adiante essa mensagem para que outros, assim como eu e você, possam chegar até o fim. Em nome de Jesus. Forte abraço. Deus te abençoe.